oportunidade de estarmos aqui na sua presença neste culto de ensino. O pastor Wilson não está aqui, hoje é o dia de folga dele, mas não está aqui porque está no culto de ação de graças pelo aniversário do pastor Giovanni, que é o pastor da congregação do Alvorada. Por essa razão não está aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus. Nós temos estudado esse livro, este Evangelho, e vamos seguir estudando. Na quarta-feira passada não pude estar aqui, mas o Gerson esteve, dando continuidade ao ensino deste Evangelho, e os irmãos se lembram que no capítulo 23, Jesus faz duras críticas aos escribas e fariseus. Os irmãos puderam perceber que Jesus Cristo foi bem enfático e duro nas palavras que usou a eles. E no fechamento do capítulo 23, Jesus levanta um lamento sobre Jerusalém. Versículos 37 a 39 do capítulo 23. Ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis até que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hoje, como eu disse, nós vamos para o capítulo 24. Eu gostaria de ler todo esse capítulo já de uma vez, e nós estaremos na sequência estudando esse capítulo. Então nós vamos fazer uma leitura muito extensa, no entanto, na sequência iremos com os comentários. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra do nosso Senhor. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que não estiver no campo, ou que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva,
mas por causa dos eleitos aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o pré-anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ainda ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha no Ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirá os abutres. Imediatamente após o término, o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovarem, suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia, ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porque não sabeis o dia ou em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou-os da sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo desta maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que este servo seja mau, ou sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda severidade, e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Como eu disse, queridos, uma leitura muito extensa, mas especificamente hoje eu fiz questão de fazer a leitura de todo o capítulo, e nós vamos comentar o que nós lemos a partir de agora. O capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo que nós lemos, é, sem dúvida, eu diria de longe, um dos capítulos mais difíceis de interpretar dentre os capítulos que nós temos na Bíblia. Nós temos aqui no capítulo 24 uma matéria apocalíptica ou escatológica. Eu já expliquei isso aqui em outros momentos, mas vale falar novamente que o significado de escatologia, escatos, é últimas coisas, logia é estudo, tratado ou doutrina. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Essa matéria, então, escatológica ou apocalíptica, encontra correspondência em muitas das profecias que nós temos e que são apresentadas de forma direta no Antigo Testamento. E agora, dos versículos 1 a 39, nós temos especificamente Jesus falando a respeito dos episódios que envolvem o final, o final dos tempos. Os episódios que envolvem o final dos tempos. Repito, trata-se de um capítulo difícil de interpretar. Se os irmãos estudarem o assunto, verão
que são muitas as interpretações possíveis, então nós não vamos fechar questão em torno do que nós iremos apresentar. Mateus nos diz que os discípulos de Jesus estavam saindo do templo. É isso que o versículo 1 nos apresenta. E que os discípulos, num dado momento desse procedimento de saída, foram até Jesus para falar um pouco sobre alguns aspectos da construção daquele templo. Vale lembrar que esse templo, que foi admirado pelos discípulos, é o templo construído, ou reformado, melhor dizendo, pelo rei Herodes o Grande. E eu já falei sobre esse templo lá no começo do Evangelho de Mateus, quando nós começamos o estudo desse Evangelho. Era um templo grandioso, suntuoso, extraordinário, um templo que, se não superava, se igualava à suntuosidade do templo de Salomão, construído pelo próprio Salomão. Tratava-se de um templo suntuoso, grandioso, magnífico, construído com grandes pedras calcárias, especial mármore, e como adorno do templo haviam alguns metais, como ouro, prata, por exemplo, de modo que quando o dia chegava naquele momento em que o sol alcançava o seu ápice, aquele templo com seus ornamentos praticamente reluzia e as pessoas ficavam atônitas com o seu brilho. A área do templo também era cercada por especificamente 2 pórticos. Nós tínhamos, ou se tinha naquele tempo, o pórtico de Salomão e também o pórtico real. Para os irmãos que não são da área civil e que talvez não façam ideia do que é um pórtico é uma construção que se iguala a uma espécie de alpendre, uma cobertura que fica na entrada de algum lugar e que é sustentada por colunas. Então haviam 2 pórticos naquele templo, e estes pórticos eram sustentados por colunas maciças de mármore. E historiadores dizem que cada coluna maciça de mármore tinha 11 metros de altura, e o seu diâmetro era tão grande que eram necessários 3 homens de braços estendidos para conseguir abraçar aquelas colunas. Historiadores ainda dizem que nos fundamentos do templo eles utilizaram pedras angulares ou pedras de esquina que mediam de 6 a 12 metros de comprimento e cujo peso chegava a aproximadamente 100 toneladas. E até hoje, para a engenharia moderna, é um mistério como eles, naquele tempo, considerando sua escassez de tecnologia, conseguiram cortar ou trazer para aquele local pedras de tamanho peso, 100 toneladas, 6 a 12 metros. Considerando então a suntuosidade do templo, a grandeza, a magnificência do templo, não é de se admirar que, saindo dele, aqueles matutos da Galileia se admirassem por sua beleza. Porque provavelmente eles não estavam no templo com tanta recorrência até aquele momento, até aquele episódio. Então eles se admiraram e chamaram a atenção de Jesus para a grandeza, para o fascínio daquela construção. E apesar dos discípulos enaltecerem a grandeza e a suntuosidade da construção daquele templo, o texto diz que Jesus caminha numa direção diferente da deles. Ao invés de entrar na onda da admiração, Jesus faz uma declaração contundente. Ele diz: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. É claro que os discípulos se sentiram como alguém que recebeu um balde de água fria. Eles esperavam que talvez Jesus concordasse com o que eles estavam dizendo. Não, realmente, as pedras são extraordinárias, o templo é admirável, é suntuoso, é coisa muito bela. Mas Jesus não fala nada a respeito daquilo que eles pontuaram.
ele traz essa declaração enigmática que colocou a mente dos discípulos para funcionar dali até no Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, eles ainda preocupados, eles procuraram Jesus, depois de ter assentado, Jesus ter assentado, chegaram até ele em particular, quer dizer que o chamaram à parte, o descolaram dos demais que estavam ali próximos daquele lugar, para perguntar 3 coisas. A primeira coisa que eles perguntam é: dize-nos quando ocorrerão estas coisas. A segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Versículo 3. E a terceira pergunta: qual será o sinal do final dos tempos? Em relação à primeira pergunta, que foi quando ocorrerão estas coisas, nós temos a explicação de Jesus no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 20. Posteriormente nós vamos chegar lá, vamos falar um pouco mais. E nós temos também o texto paralelo, que é o de Lucas 21, capítulo 21, versículos 20 a 24. Lucas também fala sobre esse episódio. Então, nesses 2 momentos, ou nesse momento descrito por 2 evangelistas, Jesus fala quando ocorreriam estas coisas. E a história mostra que no dia 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo, o general chamado Tito, que era filho do imperador Vespasiano, recebeu a responsabilidade de coibir uma rebelião que havia se instaurado em Jerusalém e que estava sendo movida pelos judeus. Os judeus estavam revoltados contra Roma e não era a primeira rebelião deles. Mas esta foi talvez a gota d'água para que o Império Romano tomasse uma decisão tanto quanto mais contundente. Vespasiano então diz ao seu filho que fosse e resolvesse a questão, e ele foi para resolver a questão. Ali por volta do ano 67, usando as estratégias comuns de guerra daquele tempo, ele sitia Jerusalém e deixa o povo judeu preso dentro da cidade por 3 anos. O povo ficou sem água, ficou sem comida, ninguém entrava, ninguém saía. E o povo ali, já numa condição de fragilidade, no ano 70, ele invade e surpreende o povo fragilizado, exausto, cansado, debilitado por causa da fome. E ali ele mata quase que 1 milhão de judeus na ocasião desta invasão. Então, quando ele invade a cidade, ele destrói o templo, boa parte dos muros, restando apenas uma parte, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. O que se tem desse templo reformado por Herodes, hoje, são apenas estas pedras que compõem o chamado Muro das Lamentações. O restante do muro foi destruído, o templo todo foi destruído, e mais uma vez os judeus se viram sem o templo e novamente envergonhados. Em relação à segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? Jesus respondeu dos versículos 29 a 44, e nós vamos também ver essa resposta mais adiante. Em relação à terceira pergunta, qual é o sinal do fim dos tempos? Aí sim Jesus resolve responder no início do capítulo 24, a partir do versículo 4. Versículo 4 a versículo 8. É por essa razão que a interpretação, a hermenêutica do capítulo 24 de Mateus é complexa. Porque nós temos aqui Jesus, ora falando de algo, ora falando de outro algo. Jesus ora respondendo a parte de uma pergunta, ora respondendo parte de outra pergunta. E às vezes trazendo uma aplicação que pode ser dada a 3 circunstâncias diferentes. Então é por essa razão que a gente vai com muito cuidado aqui nesse terreno que nós estamos no capítulo 24. É preciso nós dizermos que em relação a essa revelação escatológica dada por Jesus, como eu disse lá no começo, há diferentes interpretações. E nós temos basicamente dentro da perspectiva pré-tribulacionista, que é a perspectiva que nós temos dentro da nossa denominação Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas, nós não somos
mid ou pós-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós acreditamos que a igreja não entrará no período da tribulação, ela será, antes dele, arrebatada por Jesus. Isso é pré-tribulacionista, ok? Dentro da visão pré-tribulacionista, nós temos 3 tipos principais de interpretação dentro dessa revelação escatológica que Jesus faz no capítulo 24. A primeira interpretação defende que a igreja participa apenas do período que corresponde ao chamado princípio das dores. E onde está esse princípio das dores? Do versículo 4 ao versículo 8. Nessa perspectiva, a igreja é extraída do mundo via parúzia, ou arrebatamento, antes que as coisas descritas do versículo 9 em diante ocorram. A segunda interpretação pré-tribulacionista, dentro do capítulo 24, ou acerca do capítulo 24, defende que a igreja participa de um período que vai além do princípio das dores. Então a igreja atravessaria os episódios descritos do capítulo 4 até o versículo, do versículo 4 até o versículo 14. Então, nessa perspectiva, a igreja é arrebatada quando? Antes da instauração dos eventos que seguem do versículo 15 em diante. E a terceira interpretação é a de que a igreja não está presente em nenhum dos eventos descritos do versículo 4 até o versículo 31. Então, nessa perspectiva, quando a igreja é arrebatada? Ela é arrebatada antes do versículo 4. Ok? Se ela é arrebatada antes do versículo 4, o período tribulacional começa no versículo 4 e segue adiante até o versículo 31. Os adeptos dessa perspectiva, eles conectam, o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus 24, 4 a 8, com aquilo que está escrito lá em Apocalipse 6. E nós já estudamos o livro de Apocalipse também envolvendo o capítulo 6, onde nós temos a abertura dos selos. E ainda não vou fazer essa relação agora por questão de tempo, como eles posicionam, como eles conectam a questão da abertura dos selos do capítulo 6 de Apocalipse com esse texto de Mateus 24. Por questão de tempo não vou fazer isso, por questão de tempo também não vou entrar nos detalhes da profecia de Daniel, nem falar das 70 semanas e nada disso, tá? Porque nós já estudamos isso em outros momentos e também o propósito de hoje é falar de forma panorâmica sobre o conteúdo profético desse capítulo. Ainda dentro da perspectiva, desta terceira perspectiva de que a igreja não aparece entre os versículos 4 e 31, nós podemos ver que os fatos estão divididos da seguinte maneira: os fatos que envolvem esse período tribulacional. Dos versículos 4 a 14, nós temos o início da tribulação. Dos versículos 15 a 22, nós temos a metade da tribulação, porque profecias de Daniel apontavam para o fato de que haveria uma mudança drástica de ocorrências da metade da última semana para frente. Isso se refere ao período da tribulação. Então, na metade da tribulação existe uma virada de chave, as coisas vão se acentuando em termos de sofrimento. E nós temos o fim da tribulação, dos versículos 23 a 44, dentro da perspectiva pré-tribulacionista que defende que a igreja não está no capítulo 24, versículos 4 a 31. Agora, voltando para o versículo 4 do capítulo 24, Jesus faz uma advertência aos discípulos, nós vamos passar aqui por essas advertências, e ele adverte os discípulos a terem cuidado para que não fossem seduzidos. E em seguida, depois de dizer cuidado para que vocês não sejam seduzidos por ninguém,
ele começa também a relacionar alguns sinais a que eles deveriam estar atentos. E sobre os sinais, eu gostaria de fazer uma consideração que eu julgo importante. Porque às vezes nós caímos no erro de achar que os sinais apresentados por Jesus dão-nos condições de criar um cronograma para avaliar em que tempo ele retorna, em que tempo Jesus retorna. O propósito de Jesus não era mapear o tempo de modo que pudéssemos chegar a uma conclusão, ele está voltando agora. O propósito de dar os sinais aos discípulos é para provar a eles que a sua promessa de retorno também se cumpriria. Assim como todos os sinais estariam se cumprindo, sinal a sinal cumprindo-se, daria o testemunho de que a sua promessa de retorno era válida, era fiel, estava de pé. E a prova disso é que, avançando no capítulo 24, Jesus vai dizer que as suas palavras elas não mudam, não? Elas permanecem. O céu passa, a terra passa, mas as suas palavras permanecem invariáveis. Então, os sinais que ele dá aqui aos discípulos não é para que eles construíssem um calendário de acontecimentos para saber a que distância Jesus estava do seu retorno. Mas simplesmente para mostrar que, assim como os sinais que ele predisse estariam acontecendo, o seu retorno de igual modo também estaria acontecendo. O primeiro sinal a que deveriam estar atentos era o aparecimento acentuado dos pseudo-cristos ou dos autoproclamados cristos. Homens, pessoas, líderes, lideranças que surgiriam arrogando essa posição, arrogando esse título, arrogando esse chamado. Homens que se levantariam dizendo serem eles os Cristos, ou o Cristo, o Messias prometido por Deus ao seu povo. E como os discípulos deveriam enxergar esses homens? Como falsários. Porque, obviamente, estes homens teriam uma capacidade argumentativa significativa, e tão significativa que o próprio Jesus disse que eles enganariam a muitos. Mas os discípulos já estavam recebendo antecipadamente a informação de que estes homens apareceriam de forma cada vez mais acentuada. E que eles deveriam tomar cuidado para não serem seduzidos, porque líderes falsos, pseudo-cristos, eles têm uma grande capacidade de convencimento. Até os dias de Jesus, muitos outros cristos já tinham aparecido, pseudo-cristos. E depois de Jesus, outros muitos apareceram. E a advertência de Jesus, então, é para que os seus discípulos, a igreja, de modo geral, tomasse cuidado com estes que viessem a tentar arrogar a si ou para si esse título. O segundo sinal a que deveriam estar atentos é o do versículo 6. É o de que haveria o quê? Guerras e rumores de guerras. As guerras, elas seriam um indício do chamado período das dores, onde nações e reinos se degladariam, né? Lutariam umas contra as outras, no intuito de reafirmarem seu poder, seu domínio. E não é de agora que isso está acontecendo. Desde os tempos anteriores aos de Cristo, guerras e rumores de guerras surgem no mundo. E ainda estão surgindo, e ainda estão acontecendo. A exemplo, nós temos a guerra que ainda está em andamento entre a Rússia e a Ucrânia. Então Jesus já advertiu-nos a respeito de que sinais como estes seriam comuns nesse tempo chamado princípio das dores, que é o tempo que nós, dependendo da perspectiva, estamos vivendo, a depender da perspectiva. As guerras, então, elas seriam os recursos desses reinos e nações, nesses embates uns contra os outros. O terceiro sinal a que deveriam estar atentos é a fome. Fome também não é um sinal novo, é um sinal que existe há muito tempo e continua acontecendo. Ainda hoje, muita gente vivendo com fome, abaixo da linha da miséria, pessoas que estão sofrendo com fome, seja por falta de recurso financeiro, seja por estarem num contexto de guerra, como citei agora, Rússia e Ucrânia, pessoas mais pobres,
estão sofrendo com fome por causa do conflito. O quarto sinal é que deveriam estar atentos à ocorrência de terremotos. Tivemos um recente agora na Turquia. Turquia e Síria. Síria já é um país que vem há 10 anos sendo devastado por uma guerra civil. E agora esse país é atingido por um terremoto de grande escala. Imagina a situação dessas pessoas. Estão em dor? Sim ou não? Estão em dor, estão em sofrimento. E os da Turquia também. Eu vi uma reportagem recente. A tragédia, a extensão da tragédia. Porque nós estamos aqui no Brasil, a milhares de quilômetros do episódio, do que aconteceu lá, e a gente não consegue mensurar a catástrofe que foi. Mas se os irmãos puderem, pesquise sobre esse evento recém-ocorrido, desse terremoto na Turquia. Pessoas sofreram, famílias inteiras morreram, os que sobraram estão enlutadas pelos que foram. A Bíblia já também apontava para situações como estas, que ocorreram agora recentemente, que vem ocorrendo na história do mundo. Então, apesar das tragédias, principalmente humanitárias, promovidas ou produzidas por esses eventos, Jesus ainda faz questão de pontuar que não era ainda o fim. Esses acontecimentos seriam apenas os indícios iniciais, seriam como as dores de parto iniciais de uma parturiente. Os irmãos sabem que uma mulher, quando está na ocasião de dar à luz ao seu filho, ela começa a sentir dores de parto. Estas dores começam de longe. Eu nunca tive essa experiência, não teremos nunca, mas as irmãs podem contar a respeito disso. Eu lembro da Elaine. As dores começam muito de longe e a mulher já começa a sentir que há uma sinalização de que o momento do nascimento está próximo. Jesus está falando que esses sinais todos que envolvem tragédias, terremotos, fomes, guerras, ainda não representam o final, mas são apenas essas dores começando. Então, se Jesus está falando de dores iniciais, que são como as de um parto, ele está querendo pontuar que haverá um aumento cada vez maior dessas dores até que isso culmine no nascimento de algo. Sim ou não? É isso que Jesus está procurando mostrar aos seus discípulos. São como as dores de parto, os acontecimentos, por mais trágicos e recorrentes que sejam, estão apenas indicando que haverá um desdobramento cada vez mais acentuado, seja de dor, seja de sofrimento, até que isso dê à luz a algo. O quinto sinal a que deveriam estar atentos era o da perseguição e o martírio dos servos de Cristo em diferentes pontos do mundo. Aqueles que defendem essa terceira linha interpretativa de que a igreja não está dentro desse cenário aqui, acredita que os que sofrerão no período da tribulação são aqueles que se converterão nesse período. E não se refere aos servos de Deus que estavam ali em Cristo antes do período tribulacional. Mas outros acreditam que é bem provável que esse período alcance a igreja. Que esse período difícil, que está enquadrado ali dentro do princípio das dores, alcance a igreja. E de certo modo, nós temos visto isso acontecer nos nossos dias. Todos os anos nós temos aqui o DIP, o domingo da igreja perseguida. A Leila fala de forma reiterada, não só durante o DIP, mas durante todo o ano. Ela dá relatórios aqui de quantos irmãos em tantos lugares do mundo estão sendo tenazmente perseguidos e mortos. Nos nossos dias, hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, existem cristãos, hoje é 15 mesmo, acho que é 15, sendo mortos e perseguidos duramente. Por causa do quê? Porque eles são homens maus? Porque são assassinos, bandidos, mentirosos, ladrões? Porque são estupradores? Não, eles estão sofrendo por causa de Cristo. E Jesus aponta para esse período em que pessoas sofrerão
aflição e martírio por causa daqueles que ele seguem. Ou seja, por causa de Jesus Cristo. E a tendência, meus irmãos, é de que esta perseguição vá se avolumando ao longo dos anos. E eu não falo isso para tentar amedrontar, desesperar ou até desesperançar o coração dos irmãos. De forma nenhuma. Até porque a nossa esperança está fixa na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso não deveria nos preocupar ou nos assustar. Mas é fato que o mundo está se organizando numa agenda cada vez mais antiteísta. Uma agenda cada vez mais anti-Deus. Estávamos conversando hoje, eu e Elaine, é impossível você assistir qualquer coisa na televisão, mesmo que na TV paga, que não faça alusão a determinados comportamentos que são próprios da agenda do tempo em que nós estamos. Desenhos infantis fazendo alusão ao homossexualismo, irmãos. Na apresentação do desenho, na propaganda do desenho. Não é no desenho propriamente dito. É na propaganda do desenho uma alusão ao homossexualismo, ao movimento LGBTQIA+. Essa é a agenda do mundo de hoje. Uma agenda que quer expulsar a qualquer custo a cultura judaico-cristã, que foi a cultura que forjou a sociedade. Hoje nós estamos aqui, temos família, pai, mãe, filhos, crenças, princípios, graças à cultura judaico-cristã. Mas esse mundo que está defendendo essa agenda antiteísta quer expulsar essa cultura que ditou as coisas até o momento. E querem implementar uma cultura anticristo e anticristãos. Então é por essa razão que eu vejo que a tendência natural daqui em diante é que nós sejamos cada vez mais hostilizados pela cultura desse tempo. Por causa do Cristo que nós servimos. Por causa da fé a que nós aderimos. E nós precisamos estar não só cientes disso, mas prontos para isso. Nós seremos sim, em pouco tempo, ainda mais desafiados, ainda mais afrontados, ainda mais desrespeitados, ainda mais violados, ainda mais privados dos nossos direitos. Isso não deverá nos assustar. Porque, como eu disse, existe uma cultura, a agenda de uma cultura sendo implementada. E a implementação dessa agenda é chave para a instauração do governo do abominável. Para o estabelecimento do governo do anticristo, é necessário que essa agenda já tenha sido implementada. Então isso não deve nos assustar, porque o mundo está caminhando na direção em que Jesus disse que ele caminharia. Muitos cristãos, então, sendo perseguidos, é um dos sinais, sendo martirizados por causa da sua fé, compõem esses sinais de perseguição e morte. Jesus disse que eles seriam entregues a autoridades, a pessoas, para serem torturados, para serem afligidos e até condenados, como eu disse, à morte, sofrendo violência e violação de direitos. E tudo isso, repito, pelo simples fato de seguir Cristo. Irmãos, o nosso discurso evangélico, a nossa palavra, a nossa pregação evangélica, a pregação do Evangelho está incomodando cada vez mais esse mundo que caminha na direção da destruição do caos. A tendência é que nós passemos a viver situações que talvez aqui no Brasil não vivemos ainda. E é por essa razão que nós precisamos estar alicerçados sobre Jesus Cristo, que é a rocha. Precisamos estar enraizados de verdade
em Jesus, para que não sejamos como aqueles que, tendo recebido a palavra do Evangelho, se perderam por causa das tribulações e das dificuldades. Interessante observar que essa onda de perseguição e morte de cristãos por causa da fé, ela teria, de certo modo, ao meu ver, alguns efeitos colaterais dentro da própria igreja. O texto diz que muitos se escandalizariam, e eu vejo esse como um sinal dentro da igreja, diante da onda de perseguições a servos de Deus, muitos se escandalizariam, desistiriam da fé. E mais do que isso, o texto aponta também para a mútua traição. Eles trairiam-se. Quem? Aqueles que compõem a comunidade de Cristo, que diante das perseguições se escandalizaram, também se trairiam, também se odiariam mutuamente. E o texto ainda aponta para o surgimento de ainda outros falsários no seio da igreja, para se aproveitar de todo esse contexto de desgraça para falar do que Deus não está falando. Vocês se lembram da questão do momento em que Jeremias profetizou sobre Judá? A sua palavra era difícil, a sua palavra dava conta de que o povo não sairia ileso daquele comportamento pecaminoso. Deus os levaria sim a juízo. Eles seriam deportados. Jeremias estava dizendo isso. Só que surgiu nesse contexto os charlatões, os falsários, os que queriam aproveitar daquela situação de desgraça para levar as pessoas a uma situação de maior ruína. Então começaram a dizer: Jeremias está louco, pessoal. Não, as coisas não vão ser dessa forma, não. Deus não vai nos levar a juízo, não. Deus é amoroso, nós somos o povinho de Deus. Nós somos os eleitos, nós somos os separados. Nós somos os servos do Senhor. Deus não vai permitir que algo de tamanha violência aconteça conosco. E nós conhecemos a história. Jeremias estava certo e os falsos profetas, não de forma surpreendente, estavam errados. Então nós vemos também que isso poderá acontecer dentro da igreja como efeito colateral. Alguns se aproveitando de toda a situação difícil que pode se instaurar entre alguns e a partir dali se levantarem como supostas vozes que falam em nome de Deus. E dar ao povo um caminho, uma instrução, uma direção, ou talvez até uma esperança que Deus não esteja dando. Versículo 14, Jesus fala do Evangelho do Reino ser pregado em todo o mundo, daí a chegada do fim. Esse Evangelho será anunciado em toda a terra. É claro que esse anúncio, ao meu ver, não restringe o retorno de Jesus, mas é fato que ele será pregado em toda a terra, é fato que ele será anunciado. Não condiciona o arrebatamento, mas mesmo não condicionando, ele será pregado. Versículos 15 a 28, nós temos esse chamado período tribulacional, que aqui, entre os versículos 15 a 28, é consenso, independente da interpretação que se tem. Sejam aqueles que, como nós, são pré-tribulacionistas, sejam aqueles que não são, sejam intérpretes pentecostais, sejam intérpretes das chamadas igrejas reformadas, o que se tem de consenso é que do versículo 15 a 28, sim, o texto está falando já do período tribulacional. Repito, independente da interpretação, da linha interpretativa, o que se tem como ponto de consenso é que não dá para negar que do versículo 15 a 28, sim, Jesus está falando do período tribulacional. Dos versículos 15, então, a 20, antes disso um pouco,
Esse período tribulacional, dos versículos 15 a 28, também está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 6 a 18. Apocalipse 6 a 18. Nós temos a descrição desse período também. Dos versículos 15 a 20, nós temos uma alusão a uma tribulação inicial vivida por Israel no primeiro século, por ocasião da invasão no ano 70. Aqui nós estamos num ponto que é interessante. Eu disse aos irmãos que às vezes Jesus traz uma informação que possui mais de um ponto de aplicação. Quando Jesus fala no versículo 15, olha comigo aí, acompanha comigo. E quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quando Daniel fala da profanação do lugar santo, ele está falando do abominável, do anticristo, do homem que virá profanar o templo de Deus. Só que nós podemos encontrar a aplicação para isso em 3 momentos da história. Por exemplo, muito antes do ano 1º, depois de Cristo, nós tivemos na história um homem chamado Antíoco Epifânio, isso lá no período interbíblico. Foi um homem terrível, que dentre outras coisas, para vilipendiar a fé judaica, sacrificou um porco no altar dos judeus que ficava no templo. E os irmãos sabem o que representava o porco na fé judaica, um animal extremamente impuro. E ele, para ofender os judeus, mandou que um dos seus sacerdotes pagãos oferecesse um porco no altar. Agora, outra aplicação se dá no ano 70, que foi o episódio, o momento que eu mencionei aqui da invasão do general Tito, onde também coisas abomináveis foram feitas no templo por ocasião da invasão. Agora nós temos uma terceira aplicação, e esta a se cumprir, que é quando o abominável, o anticristo, irá profanar o templo de Deus. Uma terceira vez. O anticristo será quem, meus irmãos? Ele será a personificação da maldade contra o povo de Deus. O anticristo será a personificação da hostilidade contra os servos do Senhor. Então ele vai ser a representação humana máxima de todas as atrocidades cometidas por um homem contra o povo de Deus. O anticristo será uma pessoa, não será um demônio. Ele será uma pessoa que operará no poder de Satanás, mas ele será uma pessoa. E esse versículo 15 se aplica também ao período da sua manifestação. Dentro da perspectiva pré-tribulacionista, quando o anticristo se manifestará? Após o arrebatamento do Cristo. Cristo vai chamar os seus, a trombeta vai soar. Os irmãos se lembram do passo a passo que Paulo discriminou lá na primeira carta. Ele diz que ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e elevados ao encontro de Cristo nas alturas, juntamente, uns com os outros. Ok? É assim que a Bíblia discrimina o procedimento do arrebatamento. Tendo a igreja sido arrebatada, o mundo estará aberto para a manifestação e operação do anticristo. Então, enquanto a igreja está passando pelo tribunal de Cristo, posteriormente entrando para as bodas do Cordeiro, o mundo estará nas mãos do anticristo. E como diz as Escrituras, nos 3 primeiros anos e meio, ele será um promotor, entre aspas, da paz. Ele virá com um discurso apaziguador, um discurso tolerante, fará um acordo de paz com Israel e aparentemente demonstrará o desejo de cumprir o acordo. Só que da segunda metade, ou seja, depois dos 3 anos e meio em diante, ele vai mostrar a que veio de verdade. Ele vai mostrar a sua face verdadeira.
e vai começar a implementar uma agenda de caos, violência e destruição. E a Bíblia fala sobre isso aqui a partir do versículo 15. Um tempo onde ele vai tentar se colocar como Deus e forçar as pessoas a adorá-lo e a glorificá-lo como Deus. Será um homem terrível que operará, como eu disse, no poder de Satanás. Nós temos os versículos 21 a 28, uma alusão a um outro tempo da tribulação, como nunca houve. Um tempo que envolverá muito sofrimento, a ponto do texto dizer que se ele não fosse abreviado, nem os eleitos se salvariam. Um tempo também onde haveria muitos esforços voltados na direção do engano, versículos 23 a 26, nós não vamos ler de novo, para a gente avançar um pouco mais. E Jesus fala, no versículo 27, sobre a sua vinda. E para nós que somos pré-tribulacionistas, esta vinda não é a vinda para arrebatar a igreja, trata-se de outra vinda. Esta vinda é uma vinda para julgar o ímpio, o homem violento, as nações opressoras. Os irmãos estão entendendo a diferença? Versículo 27, Jesus está falando da sua vinda, mas não é a vinda para arrebatar a igreja. Essa vinda já aconteceu. A igreja, dentro da perspectiva pré-tribulacionista, já está com Cristo, mas ele retornará uma segunda vez, e dessa vez para julgar as nações opressoras, os ímpios, opressores e violentos. Agora, o que me chama a atenção é que no versículo 27, ele diz que a sua vinda seria como um relâmpago que parte do Oriente e brilha até no Ocidente. Os irmãos que são mais antigos de casa, frequentadores de escola dominical e de culto de ensino, provavelmente já ouviram pessoas dizerem, porque a vinda de Jesus será rápida como um relâmpago. Já ouviram isso? Rápida como um relâmpago. Será num átomo de tempo. Átomo é a menor partícula da matéria. Era, né? Porque agora já tem outras partículas menores. Mas até pouco tempo atrás, o átomo era a menor partícula da matéria. Então, quando o texto diz que ele virá num átomo de tempo, está dizendo que ele vem num tempo que não pode nem ser dividido, de tão rápido que ele é. Então, dizia-se muito isso, que o relâmpago, a figura do relâmpago, foi utilizada por Jesus para ilustrar o caráter rápido da sua vinda. Mas, na verdade, a figura do relâmpago não é nem tão usada para falar da velocidade com que ele virá, da rapidez com que ele virá, mas sobre o caráter público da sua vinda. Se os irmãos observarem, o que Jesus diz é que ele assemelha o seu retorno como o relâmpago que parte do Oriente e brilha até o Ocidente. O intuito é mostrar que o seu retorno será visível a todos. Do Oriente ao Ocidente, sua vinda brilhará sobre o mundo. Em que sentido? Seu retorno será aos olhos de todos. O seu retorno será público. Se num primeiro momento nós cremos numa vinda secreta, o que é uma vinda secreta? É Jesus voltando apenas para a sua igreja. Num segundo momento, num segundo retorno, o seu retorno é público. Todo olho o verá. No primeiro momento, apenas a igreja. Nesse segundo momento, todo o olho o verá. Portanto, trata-se de uma vinda pública. Outro detalhe sobre esta vinda, além dela ser pública, ou seja, além de Jesus mostrar que se dará aos olhos de todos, nós temos esse detalhe apontado no versículo 28,
onde parece-nos estar sugerido que a vinda de Jesus se dará depois de um período de morte e carnificina, gerados por um tempo de guerra, tempo de batalha. Onde houver um cadáver, ali reunirão os abortos. É claro que, interpretando isso, é bem provável que Jesus esteja dizendo que esse retorno público, aos olhos de todos como um relâmpago, se dará depois de uma situação de grande guerra. Os irmãos sabem da ocasião em que as nações, depois de estabelecerem um pacto, uma coalizão, se levantarão contra Israel. Muito sangue será derramado, muitas pessoas irão morrer. E nesse contexto, ele virá uma segunda vez, para pelejar pelo seu povo, Israel. Então, volto a dizer, se no arrebatamento nós cremos numa vinda exclusiva para a igreja, uma vinda secreta, como aponta o autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, eu quero ler rapidamente esse texto. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Acredita-se que seja uma alusão a esse momento onde Cristo secretamente virá à sua igreja para levá-la. Agora, haverá esse outro momento. Se nesse primeiro momento a igreja encontra com Cristo nos ares, o seu retorno descrito no versículo 30, sua manifestação será pública. E, portanto, ela vai ocorrer, como eu disse, aos olhos de todo o mundo. Se a manifestação secreta de Jesus à igreja vai trazer júbilo, alegria, glória, gozo, contentamento, a segunda manifestação trará pranto. É o que a palavra diz. Mateus capítulo 24, versículo 30. Todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Então a situação será diferente. No primeiro momento vem para a igreja, e a igreja jubila com o retorno do seu noivo. Num segundo momento, agora de manifestação pública, aos olhos de todo o mundo, haverá tristeza, haverá ranger de dentes, pranto, na verdade, haverá choro, sofrimento, tá? Então não haverá mais alegria, mais pranto. Na ocasião dessa vinda em glória e poder, o texto também diz lá no versículo 31, que os anjos, a partir do poderoso tocar da trombeta, ajuntarão os eleitos. Agora, é necessário nós fazermos uma distinção entre a trombeta, esta do versículo 31, e a trombeta que os justos ouvirão. São trombetas diferentes. A trombeta, a última, que fará com que haja uma reunião dos salvos, é uma. A trombeta que os anjos tocarão é outra. Essa trombeta será tocada no período tribulacional, onde Deus vai ajuntar de todas as partes da terra, tanto gentios quanto judeus, que creram em Jesus Cristo e se converteram, e que foram salvos. Então estes anjos vão acolher, reunir e acolher todo esse emaranhado de gente que vai crer em Jesus, tanto judeus quanto gentios. Tá? Então, cuidado para não fazer a confusão entre as trombetas. Mas haverá salvação durante a tribulação? Sim, haverá salvação durante a tribulação. Okay? A igreja é retirada, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ainda não será retirado com a igreja. Ele vai apresentar a igreja, mas vai continuar agindo no mundo na expectativa de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E na ocasião da segunda manifestação de Cristo, agora para julgar os ímpios opressores,
estes anjos tocarão a trombeta e reunirão estes que foram salvos durante o período tribulacional. Outro detalhe é o que nós temos no versículo 32 a 33, onde Jesus fala da figueira. E quem é a figueira? Essa é a pergunta natural. Quem é a figueira? É bem provável que a figueira seja uma menção, uma alusão a Israel. Nós não vamos ver os textos em que Israel é comparado a uma figueira. Mas nós temos Jeremias 24, Oséias 9 e 10, Lucas 13, de 6 a 10 e outras referências também. Jesus dá a entender que o desenvolvimento da figueira, ou seja, o desenvolvimento de Israel, apontaria para a chegada do verão. Então isso deveria servir de sinal para alguns dos acontecimentos escatológicos. E essa renovação de ramos e folhas apontam provavelmente para um revigoramento da nação. Os irmãos sabem que durante muito tempo Israel não foi considerado nação. Não foi considerado nação. Apenas em 1948, se não me engano, 49, houve uma votação na ONU e o voto Minerva de um brasileiro fez com que Israel fosse novamente considerada uma nação. Então Israel é tido ainda hoje como uma figueira para onde nós olhamos. E à medida que essa nação se desenvolve, se revigora e se comporta, nós vamos tendo dali a possibilidade de extrair entendimento de alguns sinais que apontam para o fim, para a chegada do Senhor. Entendido até aqui, queridos? Sim ou não? Sim. Falando desta vinda ainda, antes da gente seguir em frente, os irmãos que compõem as chamadas igrejas reformadas têm uma visão diferente da nossa. Por exemplo, para eles o período do milenar, para alguns deles o período milenar já está em andamento. Nós já estamos no milênio, onde Cristo reina sobre a terra. E que o seu retorno, este para nós será um segundo retorno público, agora público, para eles é um único retorno. Jesus volta apenas nessa ocasião. Ok? Na visão dos nossos irmãos reformados. Jesus volta apenas nesta ocasião. E ele virá para separar os seus e ao mesmo tempo para julgar em definitivo, ali por meio do juízo final, todos os ímpios. Nós, repito, somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a vinda descrita aqui no versículo 30 é uma segunda vinda, agora pública, e tendo Jesus vindo para punir os algozes do seu povo, ele vai instaurar um outro período que antecede o do juízo final. E esse período é o período do milênio. Tá? Onde teremos aí 1000 anos de tranquilidade. Voltemos, versículo 34. Jesus assegurou que aquela geração não passaria até que todos os eventos se cumprissem. É claro que, ao falar daquela geração, é bem provável que Jesus não estivesse se referindo à geração dos discípulos que ouviram sua revelação escatológica. Porque se fosse, todos os acontecimentos preditos deveriam acontecer antes do ano 70, para que aquela geração pudesse presenciar. É bem provável que Jesus estivesse falando em geração a nível de família, a nível de raça, ou talvez a melhor maneira da gente entender essa expressão geração aqui é que Jesus estava se referindo à geração, não a dos discípulos, mas à geração daqueles que vão atravessar o período tribulacional. No versículo 35, Jesus disse aos discípulos que poderiam confiar nas suas palavras. As palavras de Jesus eram confiáveis, o céu passaria, a terra passaria, mas as suas palavras não passariam, sua palavra não seria invalidada, pois toda ela era verdade. No versículo 36 em diante, Jesus fala da sua vinda para julgar e punir o mundo. Na verdade, ele continua a falar dessa segunda vinda, onde virá para julgar e punir o mundo. Ele disse que ninguém sabe a ocasião.
Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós devemos tomar um certo cuidado para não aplicar essa informação à questão do arrebatamento. Porque dentro do contexto que Jesus está falando, é o segundo momento que não do arrebatamento. Ele já veio para ele. Quando ele fala que ninguém sabe o dia ou a hora, ele está fazendo referência a esse segundo momento de retorno, onde ele virá para julgar os pecadores, os ímpios que se opuseram aos eleitos, a Israel e àqueles que creram. Ok? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E ele chega a dizer que nem mesmo o filho sabia. E por que o filho não sabia se ele era Deus? É porque fazia parte da encarnação o se abster de determinados conhecimentos que são próprios da deidade, ou seja, que são próprios de Deus. Jesus se absteve de determinados conhecimentos para encarnar. Okay? Então, naquela condição terrena, Jesus diz não saber. Em Filipenses 2, nós vemos esse processo de autoesvaziamento. Nós conhecemos muito bem, faz desnecessário repetir. Filipenses capítulo 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou ser igual a Deus, algo a que deveria se apegar. Humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Muitos falsos profetas tentaram, os irmãos conhecem bem, prever a ocasião em que o fim se daria. Onde o fim de todas as coisas se daria. Onde Jesus finalmente viria para julgar os pecadores, os algozes do povo de Deus. E os irmãos sabem que todos eles erraram. Já tentaram prever até o retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. E todos eles erraram. Porque trata-se de um evento que é exclusivo da agenda de Deus e ele não revela a ninguém. Outro detalhe importante sobre a sua vinda para julgar e punir os ímpios é que ela se dará num tempo de normalidade, como foi nos dias de Noé, versículos 37 a 39. O povo casava, se dava em casamento, construía, edificava, negociava, abria e fechava empresa, constituía família, tudo era normal, tudo seguia o seu fluxo normal. E quando menos eles esperaram, as águas vieram e encheram a terra. Assim será a ocasião em que Cristo retornará para, num segundo momento também, agora de forma pública, para trazer o seu juízo sobre os ímpios e instaurar esse período de 1000 anos sobre a terra. Se dará num momento em que as pessoas menos imaginaram. E finalmente, meus irmãos, versículos 40 a 51, nós temos o que eu vejo ser uma advertência de Jesus, agora sim, aos crentes, a nós, a cada um de nós. Jesus, ele parece mostrar que, num primeiro momento, estatisticamente ou matematicamente, o arrebatamento será um momento de surpresa. Ele chega a usar essa analogia, né? 2 trabalhando numa lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. Vejam que os dois estão trabalhando no mesmo negócio, no mesmo empreendimento. Estão envolvidos na mesma obra, porém, com destinação diferente. Um será levado, arrebatado, o outro será deixado. Então, eles eram os trabalhadores do mesmo campo, da mesma lavoura, a serviço do mesmo Senhor. No entanto, um deixado e um arrebatado. Qual é a recomendação de Jesus? É a de que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos a hora em que virá o nosso Senhor. O que Jesus quis mostrar é que a sua vinda se dará a qualquer momento também para a igreja. Que a sua igreja deve estar atenta. O crente deve vigiar, o crente deve estar alerta, o crente deve estar atento como proprietário de uma casa que sabe que a qualquer momento o ladrão pode invadir. O crente tem que se comportar diante de Deus como se Jesus pudesse retornar a qualquer momento, a qualquer hora. E de fato é isso que pode acontecer, meus irmãos. O Senhor tem na sua agenda a ocasião do retorno do seu Filho. Nós não sabemos a que distância nós estamos do dia marcado nessa agenda.
Então é por essa razão que nós precisamos andar decididos em Deus. E eu ouso dizer, até decididos sempre. É o que a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se, mas quem é sujo, suje-se. O que a Bíblia está recomendando? Tome uma decisão, escolha um lado. Escolher o lado de Deus, escolha bem. E foque nisso. Não escolher o lado de Deus, então foque nisso também. O que não dá é para a gente ficar posicionado num lugar de neutralidade. Então nós devemos nos posicionar em Deus de forma decidida. É em Deus, é em Cristo que nós queremos ficar, fiquemos. Fiquemos, nos esforcemos no trabalho. Passamos a obra do Senhor como se fosse a nossa última ação aqui antes do seu retorno. Como se fosse a última atividade, o último trabalho que estamos realizando antes que Ele venha. Que Ele possa enxergar em nós, como eu tenho dito já várias vezes dentro do estudo de Mateus. Que Ele possa enxergar em nós não perfeição, porque isso Deus não vai enxergar, porque perfeito nós não somos. Mas que Deus enxergue fidelidade. Deus enxergue aplicação. Deus enxergue dedicação naquilo que nós estamos fazendo. Porque quem é o servo bom? É aquele que não se vale da ausência do seu Senhor para fazer as coisas a seu jeito. O servo bom e fiel é aquele que, mesmo na ausência do seu Senhor, está fazendo o trabalho que o seu Senhor lhe confiou para que ele pudesse fazer. Então, que nós possamos fazer o trabalho do Senhor de forma fiel, viver a vida cristã de forma fiel. O mundo está nos desafiando diariamente a sermos infiéis, mas que a nossa decisão permaneça sendo esta: vou fazer a obra do Senhor fielmente, vou servir ao Senhor fielmente, porque é fato que Ele virá para buscar a sua igreja. Quando isso acontecer, eu preciso estar pronto. Considerando que Jesus pode não voltar enquanto eu estiver vivo, eu preciso estar pronto para que Ele volte para mim pessoalmente, mesmo antes do seu retorno para toda a igreja. Então, nós temos duas situações em que nós precisamos estar alerta. Ele pode voltar pessoalmente, mas pode voltar coletivamente. Nas duas situações nós precisamos estar absolutamente prontos para o seu retorno. Como eu disse, já fecho aqui, irmãos, essa questão escatológica é contundente, é complexa, ainda mais no capítulo 24 de Mateus. Nós temos abertura para muitas interpretações. Em relação ao retorno de Jesus, há muitas interpretações. O que há de comum é que Ele vai voltar, mas as interpretações divergem ali. Em que momento? Se é antes da tribulação, se é no meio, se é depois, se tendo Ele vindo haverá ainda o milênio ou não. Mas o que há de consenso em todas as vertentes interpretativas dentro da escatologia é que Jesus vai voltar. Ele tem um retorno marcado e Ele vai retornar. Ele vai fazer tudo aquilo que está predito. E a forma de nós estarmos em segurança é estarmos nele. Se estivermos nele, estaremos em segurança. Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos para o capítulo 25, permitindo Deus. Deus abençoe.